Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi doença reumática. Também chamada de reumatismo, a expressão se refere a um conjunto de patologias que afetam o aparelho locomotor. Como esse sistema tem papel fundamental no equilíbrio e movimentação, o avanço dos males reumáticos costuma dificultar atividades corriqueiras. Lavar a louça, pentear o cabelo e até escovar os dentes podem se tornar tarefas complicadas e dolorosas. Daí a necessidade de prestar atenção nos sinais iniciais para obter um diagnóstico precoce, permitindo um tratamento que evite complicações. Neste podcast, falo dos tipos de doença reumática, sintomas e quando procurar ajuda médica. Você também poderá contar com a plataforma de teleconsulta para esses e outros cuidados de saúde. Doença reumática é um termo que reúne os males que acometem o sistema locomotor. Ou seja, que impactam a função das articulações, tendões, ossos, músculos, ligamentos e cartilagens. Osteoartrite, osteoporose e tendinite estão entre as enfermidades reumáticas mais conhecidas. Essas patologias não são contagiosas, limitando seus efeitos ao doente. Elas costumam provocar dores intensas, o que compromete a qualidade de vida na velhice. Principalmente quando não são percebidas de maneira precoce, evoluindo para estágios mais graves. O problema é que as fases iniciais são marcadas por sintomas inespecíficos, dificilmente associados ao reumatismo. Trago detalhes sobre os sintomas nos próximos tópicos. Na classificação das doenças reumáticas, o grupo de doenças engloba mais de 100 patologias. Elas são caracterizadas, principalmente, por quadros inflamatórios nas articulações. Esses males podem ser classificados de diferentes formas, dependendo dos fatores avaliados. Aqui, tomei como referência o tipo de lesão para dividir o reumatismo em alguns grupos. Doenças osteometabólicas. Podem ser definidas como males que prejudicam principalmente o tecido ósseo, tornando-o frágil e quebradiço. Alguns exemplos são: osteoporose, doença de Paget, artropatias reativas. São patologias relacionadas a infecções no sistema locomotor, como febre reumática, artrite reativa ou secundária, desencadeada por processos infecciosos em outras partes do corpo. Artrites infecciosas. Osteomielite. Males degenerativos articulares. Como o nome sugere, esse tipo de doença reumática tem como causa a destruição das células das articulações aos poucos, prejudicando os movimentos e facilitando o atrito entre os ossos. As principais são osteoartrite primária e secundária. Enfermidades extra-articulares. Esse grupo de males compromete as áreas que rodeiam as articulações, caracterizando, por exemplo, tendinites, bursites, fibromialgia. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Doenças provocadas por microcristais. São problemas causados pelo acúmulo de cristais muito pequenos nas articulações. Cabe citar, neste grupo, gota, artrite por hidroxiapatita, condrocalcinose, patologias inflamatórias do tecido conjuntivo. Costumam ter efeitos difusos, manifestos em uma série de regiões do organismo, com raiz em distúrbios do sistema imunológico. Entre as mais comuns estão artrite reumatoide, miopatias inflamatórias, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica. Sobre as doenças reumáticas mais comuns, grande parte das patologias reumáticas é pouco comum, afetando pequenas parcelas da população. Somados, porém, esses males chegam a acometer 15 milhões de brasileiros, conforme alerta da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Estas doenças causam um impacto significativo ao Sistema Único de Saúde. Para se ter uma ideia, o SUS registrou a internação diária de mais de 100 mil pessoas com sintomas de enfermidades reumáticas entre setembro de 2019 e agosto de 2020. Outro dado preocupante tem a ver com a manifestação do reumatismo entre os 35 e 40 anos, quando se está em plena idade produtiva.
Esse fator fez com que as patologias liderassem a concessão de benefícios previdenciários em 2014, segundo pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Naquele ano, os males reumáticos foram responsáveis por 19% dos auxílios-doença e 13,15% das aposentadorias por invalidez liberadas aos empregados formais. Muitos desses benefícios foram concedidos devido às doenças que comento a seguir. Osteoartrite, artrose. Razão de 30 a 40 S consultas em ambulatórios de reumatologia. A osteoartrite, artrose, é caracterizada pelo desgaste da cartilagem contida nas articulações. Como consequência, surgem problemas ósseos chamados osteófitos, o popular bico de papagaio. A osteoartrose, artrose ou doença articular degenerativa, é mais frequente a partir dos 60 anos e pode ter origem primária ou secundária. A osteoartrite primária recebe essa classificação por não ter causa conhecida, enquanto a secundária costuma ser desencadeada por malformações articulares e alterações metabólicas. Artrite reumatoide. O público feminino tem chances dobradas de sofrer com essa patologia inflamatória crônica, que também atinge as articulações. Por causa do quadro inflamatório, pacientes experimentam incômodos como dores, rigidez pela manhã e a formação de nódulos em diferentes partes do corpo. Isso atrapalha a realização de tarefas simples, como escovar os dentes, pentear os cabelos ou calçar os sapatos. Se não houver tratamento, a artrite reumatoide pode chegar a provocar deformidades como dedos em pescoço de cisne e joanete. Fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome, ou seja, se manifesta através de uma combinação de sintomas. Já gravei um podcast sobre mialgia e está disponível aqui na lista de episódios, pode buscar e ouvir. Fadiga, dor muscular generalizada crônica e sono não reparador são os mais comuns, fazendo com que a doença seja facilmente confundida com distúrbios psíquicos. Tais distúrbios também podem surgir, afetando a memória e favorecendo episódios de ansiedade e depressão. Sua prevalência se dá entre indivíduos de 30 a 50 anos e o desconforto provocado pela síndrome dura mais de 3 meses. No entanto, a doença não causa deformidades nem deixa sequelas. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Osteoporose. Geralmente, o desequilíbrio metabólico leva à perda de massa mineral óssea, causando a osteoporose. O resultado são ossos fragilizados, capazes de quebrar diante de pequenos esforços e quedas leves. A doença se divide em 3 tipos. Osteoporose pós-menopausa, que pode provocar fratura na coluna. Osteoporose senil, com o potencial de fratura no quadril e coluna. Osteoporose secundária, relacionada ao uso contínuo de corticoides e outros medicamentos ou males como a doença renal hepática. Para prevenir a patologia, é recomendada uma dieta rica em cálcio, nutriente que fortalece o tecido ósseo. Parar de fumar, diminuir o consumo de álcool e praticar exercício físico regularmente também ajuda na prevenção da osteoporose. Gota. Com maior incidência entre homens de 40 a 50 anos, a gota é uma doença inflamatória caracterizada pela deposição de microcristais nas articulações e outros tecidos. Os cristais são formados pelo excesso de ácido úrico no organismo, desencadeando inflamações nas articulações, que ficam inchadas, avermelhadas e quentes. Joelhos e pés estão entre as áreas mais afetadas pela patologia, mas os membros inferiores e até os rins podem ser acometidos. Nesses casos, são formados cálculos, pedras, que levam a cólicas renais intensas. Se não for tratada, a gota é capaz de deixar as articulações deformadas, além de provocar crises dolorosas. Tendinite e bursite. Essas são inflamações em diferentes estruturas. Na tendinite, são afetados os tendões de áreas como ombro, cotovelo e punho, gerando dor e limitações aos movimentos. Tendões são estruturas que unem os ossos aos músculos. A bursite também é comum em articulações como os ombros, mas nesse caso, as estruturas impactadas se chamam bursas. Bursas são como bolsas contendo líquido, localizadas nas articulações para impedir o atrito entre os ossos. Nem sempre essas doenças são desencadeadas por atividades laborais, porém, essa é uma relação corriqueira.
principalmente quando as tarefas ocupacionais envolvem esforços repetitivos, contração muscular por períodos longos ou excesso de esforço físico. Tanto que, muitas vezes, as tendinites e bursites são enquadradas como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Febre reumática. A febre reumática aparece como consequência a uma infecção pela bactéria Streptococo, afetando crianças a partir dos 5 anos de idade. Após a infecção, tem início uma reação inflamatória nas articulações, que também pode atingir a pele, coração e o cérebro. Junto à febre, costumam aparecer caroços no pescoço, dor de garganta, pus e vermelhidão na pele. Entenda o que causa a doença reumática. Ao contrário do que muita gente pensa, a doença reumática não atinge somente idosos. Pessoas de todas as idades, etnias e grupos sociais podem ser afetadas por esses males, que costumam ter causa multifatorial. O que significa que tem origem em um conjunto de fatores, como informa o Ministério da Saúde. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Características genéticas, como a presença do fator reumatoide no organismo. Traumatismos, como pancadas ou quedas. Obesidade, que aumenta a sobrecarga nas articulações dos membros inferiores. Sedentarismo, que tende a agravar dores. Estresse. Ansiedade. Depressão. Alterações climáticas bruscas. Sobre os sintomas de doenças reumáticas. Assim como as causas, os sintomas dependem do tipo de patologia, sua intensidade, estágio e se há fatores agravantes. No entanto, há alguns sinais comuns a diversas doenças reumáticas. Dor, calor, vermelhidão e inchaço nas articulações. Dificuldade ou limitação a movimentos simples, como estender o braço para cima. Rigidez em braços e pernas, especialmente logo depois de acordar. Fadiga muscular. Formigamento nos membros superiores ou inferiores. Diminuição do tato. Maior sensibilidade de mãos e pés ao frio. Dores noturnas nas costas e articulações, capazes de fazer a pessoa despertar. Secura nos olhos e na boca. O diagnóstico das enfermidades reumáticas considera o histórico do paciente, queixas, avaliação física e exames complementares. A história familiar auxilia na detecção de fatores genéticos que predisponham o indivíduo a desenvolver essas doenças. Combinada ao relato de sintomas típicos e ao exame físico, ela forma uma suspeita clínica que pode ser confirmada a partir da realização de alguns exames. Esses procedimentos dependem da patologia em questão, podendo incluir exames laboratoriais, ressonância magnética para visualizar detalhes das articulações e tendões, ultrassom para verificar alterações nos tecidos, raio-x para observar fraturas, entorses e outras lesões. Densitometria óssea, que é o principal teste empregado no diagnóstico da osteoporose. Confirmada a patologia, o tratamento é prescrito de acordo com os sintomas. De forma geral, todas as enfermidades reumáticas requerem uma combinação entre medidas integrativas e farmacológicas. Os remédios são receitados para evitar dores, rigidez e outros desconfortos. Ou para combater problemas autoimunes, aqueles que fazem células do sistema imunológico atacarem outras células saudáveis do organismo. Já as medidas integrativas focam na melhora da qualidade de vida do paciente e englobam atividade física regular, mudanças na dieta, reforço de nutrientes como cálcio, fisioterapia, controle do peso, cuidados para realizar movimentos como agachar e carregar volumes, terapia com psicólogo para tratar estados ansiosos, depressivos e estresse. O especialista que estuda, diagnostica e trata as doenças reumáticas é o reumatologista. Ao notar algum dos sintomas que descrevi acima, é importante procurar esse médico o mais breve possível. Ele dará início à investigação sobre a história de saúde e desconfortos que possam sugerir quadros inflamatórios crônicos. E vai indicar a terapia mais adequada para diminuir o desconforto e retardar o progresso de doenças degenerativas. Caso os problemas tenham sido verificados após uma queda, torção ou pancada, é recomendado buscar o suporte de um ortopedista.
Esse médico é especializado em problemas mecânicos que acometem o aparelho musculoesquelético. A consulta com reumatologista, ortopedista e outros especialistas pode ser feita de maneira convencional ou online. Quando a dor é aguda e súbita ou diante de emergências, o paciente deve ir até o pronto-socorro ou passar por consulta pessoalmente. Já os sintomas crônicos podem ser avaliados à distância, via plataforma de telemedicina. Essa opção tem vantagens como a economia de tempo e dinheiro que seriam gastos no deslocamento, além da agilidade desde a marcação ao atendimento médico online. Cada tipo de doença reumática deve ser avaliada e tratada de forma individualizada. Além de evitar complicações, esse cuidado personalizado contribui para o bem-estar do paciente. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.